Olá, estamos começando a nossa live de hoje, prometemos, diferente do Mandrião, nós estamos sempre trabalhando, o Mandrião está sempre descansando, afinal é um Mandrião. Então você está no blog do Vila, Marco Antônio Villa, sempre convido, se você não se inscreveu no meu canal, ou gosta do meu canal, e gosta do conteúdo, indique para uma amiga, para um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Villa, ative as notificações, utilize como vocês fazem muito bem a página dos comentários, né? Coloque like lá no que vocês gostaram, né? Agradeço muito, já são 469 mil inscritos no meu canal, muito obrigado. E lembro que na plataforma www.cursovila.com.br, lá vocês encontram os cursos de história. O primeiro que já tem todas as informações que está sendo oferecido é a história da ditadura militar no Brasil. E lembro das últimas entrevistas excelentes que nós postamos, né? A do Delfim Neto, antes do Rubens Recupero e antes do ministro Luiz Roberto Barroso. É legal para qualificar a leitura sobre o Brasil, que é o intuito nosso nesses encontros e no nosso canal. Hoje ocorreram as manifestações, ainda bem que ocorreram de forma ordeira, democrática, não caíram nas provocações dos bolsonaristas. Aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, houve até prisões muito bem, a Polícia Militar atuou muito bem, ela está de parabéns. Eu não gostei da atuação do domingo passado, nessa vez agiu corretamente, com planejamento, prendeu lá bolsonaristas que estavam com coquetéis Molotov, com armas, etc. Fez muito bem, o que mostra quem eles são, né? Aquilo que nós falamos todo santo dia, e mostrou também que o espaço da rua é o espaço dos que discordam desse governo criminoso contra os interesses nacionais, que é o governo do Jair Bolsonaro, que comete, como nós falamos todo dia, comprovamos, sucessivos crimes contra a Constituição. E a imprensa inglesa, por exemplo, hoje, outra vez preocupada com o Brasil. A imprensa europeia e americana, o mundo inteiro está preocupado com o Brasil, não reconhecendo mais no Brasil o Brasil. Então nós temos de recolocar nosso país nos trilhos. E aí passa necessariamente pelo enfrentamento da questão política e pelo impeachment do marginal, por ele estar à margem da lei, que está à frente da presidência da República. Mas manifestações ocorreram, o noticiário, a situação é grave, eles estão querendo falsificar agora os índices, né, de contaminados e óbitos do Covid-19, o que é um absurdo, né, uma revolta de toda a sociedade, das entidades de classe, Tribunal de Contas da União, etc. Isso não vai passar, ao contrário, desqualifica ainda mais o governo, que tem um cidadão lá que era dono de escola de inglês ou algo parecido, está no Ministério da Saúde, não entende nada daquele assunto, não entende absolutamente nada. Quer dizer, a desfaçatez que esse criminoso chamado Jair Bolsonaro faz à frente da República. É um negócio inacreditável, nós numa crise sanitária e ele brincando. Hoje foi conversar, saiu do palácio e voltou depois de carro. Volta a pé, homem. Tem preguiça de andar? Preguiçoso, Mandrião, né? Pegou o carro, foi até o portão, falou com umas figuras patéticas que lá estavam, né? E aí pegou o carro outra vez e voltou. Mandrião, sempre o mesmo, és o mesmo. Mas, e um noticiário muito preocupante no campo econômico, tudo que nós dissemos. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. É uma exceção, portanto não vou voltar a esse tema. A exceção foi que, acho que todos vocês devem ter visto, né? O pseudo-filósofo, um cidadão que se intitula filósofo, ele parou na antiga primeira série do ginásio. Ele se intitula professor, não tem graduação, não tem licenciatura, e se proclama filósofo, é um pseudo-filósofo, né? Esse cidadão, que é guru do presidente da República, foi homenageado na Embaixada Brasileira, lá em Washington, que recebeu condecoração do Bolsonaro, que não leu nenhuma linha do que ele escreveu, né? Porque nós sabemos que o incitatus não se interessa por leitura, mas nesse caso fez bem, viu? Que era melhor não ter lido mesmo, mas ele não lê porque ele é mandrião, né? O Olavo de Carvalho, vou citar o nome literal do pseudo-filósofo, o pseudo-filósofo resolveu colocar um vídeo que é de uma aula, de 6 minutos e 35 segundos, de uma aula, uma fineza no linguajado, uma coisa linda, maravilhosa, Platão, Aristóteles, Sócrates, poxa vida, Descartes, Pascal, Voltaire, Rousseau, Hegel, Kant, todo mundo ficaria extasiado vendo o filósofo, né? A linguagem que ele usa. É um tremendo cara de pau, né? Cara de pau. Inclusive, ele postou, vou antes começar pelo fim, ele fez uma
uma postagem aqui, ele vive postando fake news e perdeu na justiça e agora diz que está sem dinheiro. Ele postou uma última dizendo assim: a verdade veio à tona, avô de Moro é fundador do PSDB, Aécio Neves é cunhado de Moro, com a prisão de ladrão Lula, a intenção era eleger Alckmin. Não contava com a eleição de Bolsonaro, a máscara caiu. Ele repostou isso daí, né? Aí diz ele, o pseudo-filósofo, recebi da minha prima Beth Steffen com um comentário 100% pertinente. Era o slogan de João Goulart. Cunhado não é parente, Brizola presidente. Vamos explicar quão ignorante tu és. E tu és um farsante, filósofo pseudo, né? Tremendo cara de pau. Hein? Primeiro, não era slogan do João Goulart. Segundo, João Goulart, nessa conjuntura de 63, 64, era inimigo de Leonel Brizola. Ou você não conhece. Leia, eu vou dar um livro, ensino bem devagarzinho, né? Leia Jango, um perfil. Conheça um pouco a história do pré-64, especialmente 1961, 1964. Não fala bobagem, tu és um enganador. Né? Brizola era inimigo de Jango e vice-versa, apesar do Brizola ter casado com a irmã, Dona Neuza, a irmã de João Goulart. E esse slogan era dos brizolistas, não do Jango, era dos brizolistas que diziam, porque na Constituição de 46, que você não conhece, que você não leu, tu és um picareta, enganador, falastrão. Na Constituição de 46 tem uma passagem que proibia candidaturas de parentes. E sabe por que ela surgiu? Porque correu um boato em 46, durante a feitura da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, que a dona Darcy Vargas poderia sair candidata em 1950. E um delírio que isso nunca ocorreu, ela nunca tinha, evidentemente, manifestado esse interesse. E aí alguns constituintes enfiaram essa passagem, né? Em 64, 63, 64, ela reapareceu essa questão, porque a Constituição de 46 proibia a reeleição. Né? E o Brizola não podia ser candidato por ser justamente casado com a Dona Neuza. Daí que os brizolistas é que cunharam esse slogan. Cunhado não é parente Brizola para presidente e não o Jango. Né? Eu tive que dar essa explicação, vocês me desculpem, mas o sujeito é tão falastrão, tão enganador, né? Mas ser guru do incitatus é fácil. Agora, não vem não, para cima da gente que tem conhecimento histórico, você não engana, tu és um falastrão, pseudo-filósofo. Mas vamos lá, o pseudo-filósofo colocou um vídeo, né, no nível dele, e do Bolsonaro, porque os dois estão ali em termos de linguagem, e fez ataques. Eu vou ler só um trecho, alguns trechos, evidentemente não vou ler tudo, né? Porque é um linguajado baixo, tem 6 minutos, é um adendo a uma aula, para isso é uma aula. É aula, 6 minutos e 35 segundos. Ele disse o seguinte: o gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra Bolsonaro. Aí ele diz: o que esse Bolsonaro fez para me defender? Chega lá e me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu, não vou dizer, no seu, etc, né? Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a tua amizade. Bem, primeiro, aquela primeira parte que eu estou só fazendo o resumo, ele estava dizendo que no Orkut tinha milhares e milhares de páginas contra ele, que não há no mundo ninguém que foi tão atacado como ele. Olha o delírio, faz parte do quadro psiquiátrico, né? Olha que ninguém foi mais atacado que ele. Isso aí é delírio puro, né? Delírio puro. E aí ele começa a cobrar o Bolsonaro. E aí é o melhor momento, né? Primeiro que ele se refere à condecoração e com essa linguagem bonita, bela, educada, tal. E aí ele continua. E agora ele está mais enfurecido. Nós vamos falar daqui a pouco o porquê disso tudo, né? Diz o pseudo-filósofo: porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Pepa. É como eles se referem de forma pejorativa à deputada Joyce. Bem, você só tira proveito e devolve o quê? É que nem o Van Traub, dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra? Só essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou sobreviver nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso, eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho. Aí que é a questão. Vamos pegar esse ponto. O dinheiro, o vil metal. Essa é a questão que o falastrão está mais preocupado. Vamos a ela. O falastrão está preocupado com dinheiro, porque toda essa rede funciona com maus empresários dando muita grana para esse tipo de pessoa.
enganador, pseudo-filósofo, falou na primeira série do ginásio, se autoproclama professor, conhecedor de história. Dei só um exemplo, porque ele falou sobre a questão de Jango Brizola, né? Diz que conhece filosofia, incentiva a insubordinação de polícias militares e etc. E é o rei, como mostrei essa fake sobre Moro, né? É o rei das fakes. E está pagando uma indenização que ele tem de pagar, que é cara, a Caetano Veloso, pela acusação que ele fez, né? Que era mais uma injúria, calúnia e difamação, que é a fábrica dessa turma neofascista, neonazista. Eles vivem disso. Por isso que estão com medo danado do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que está pegando a turma. Já primeiro eles fizeram, a rede puxou alguns peixes, né? E o ministro Alexandre de Moraes disse, agora nós vamos jogar agora a segunda rede que vai pegar os peixes um pouco maiores. E aí está o Carlos Bolsonaro. Porque a discussão toda é que o pilar hoje desse extremismo, fake news e etc, etc, com o Carlos Bolsonaro, e outra é o guru, que construiu todo esse ódio durante anos. Ao contrário dele dizer que foi atacado durante anos, ele construiu esse ódio. Continua o guru. Aí ele tá falando, só com essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou sobreviver nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso, eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho. Estão chegando nisso e agora ainda estão juntando a Pepa, o Felipe Feto, umas bobagens que ele diz aqui, vai. É óbvio que se você estuda um pouco a linguagem desse pessoal, aí não interessa, continua ele. Há décadas existe esse gabinete do ódio controlável. Porra! E vem esse presidente dizer que é meu amigo? Não é meu amigo não, ele simplesmente se aproveitou e vai dar uma condecoração, enfia a condecoração, etc. Aí não vamos dizer porque isso é linguagem de marginal. Né? A seguir ele acusa Bolsonaro de prevaricação. Olha aqui, isso é importantíssimo, hein? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra ele. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte e o pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo ao delírio. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda, desculpe, desse teu governo, aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Bem, só esse pedacinho, né, tentando fazer uma leitura cuidadosa do texto histórico, o que nos ensinam nas primeiras aulas de metodologia, né, a crítica externa e interna aos documentos, vamos chamar esse documento histórico, vamos ser otimistas, né? Ou seja, ele está dizendo que o Bolsonaro vê o crime que eles estão cometendo, presencia em flagrante e não faz nada contra isso. Portanto, eu presumo que seja corrupção, né? Então, ele está dizendo que ele prevaricou. Portanto, ele está fazendo uma acusação gravíssima. E como ele tem relações muito próximas com a quadrilha, com o Orcrim que está no poder, com toda aquela caterva, ele deve saber coisas que eu, você, nós não sabemos. Então, caberia à justiça perguntar a ele quais são os crimes que o presidente tem conhecimento e está escondendo e que o presidente, portanto, é um covarde e que ele pode, revelando esses crimes, o pseudo-filósofo, derrubar o governo. Então, é algo muito grave. Então ele tem, a justiça brasileira, eu acho que tem de agir, né? Temos de perguntar aqui a esse senhor, ao pseudo-filósofo, quais são os crimes que só ele conhece do presente que são tão graves que pode derrubar o governo. E olha quem está falando é o guru do marginal, hein? Ao final, né, de toda essa história toda, ele diz o seguinte, então o que tem de fazer? Você quer me ajudar? Podia ter processado esses, não vou dizer, F da P, há 10 anos, esperou que eles me processem. Está fazendo o serviço tarde e porcamente. E aí continua, está num delírio, ele estava alterado, não sei qual razão, o que ele fez, mas ele estava super alterado, o cidadão. Eu não tenho condições de fazer isso, pesquisar crimes, né? Quantos assessores você acha que eu tenho? Agora o presidente não tem assessores para fazer isso. Quer dizer, nós vamos pegar a assessoria presidencial para proteger o Olavo de Carvalho. Olha a leitura que eles têm da estrutura de Estado e de funcionamento de governo. Ele acha, portanto, que os assessores, a estrutura de governo, tem que estar em defesa dele, do pseudo-filósofo, que parou na primeira série de ginásio e se autoproclama professor. Bem, e com essa linguagem de marginal, continua o pseudo-filósofo, o falastrão, né? Ele diz o seguinte, agora, presidente, não tem assessores para fazer isso? Quantos crimes controlável você investigou, seu Bolsonaro? Quer dizer que cabe ao Bolsonaro investigar supostos crimes contra o Olavo. Olha o delírio! Olha, achar que esse homem tem algum conhecimento filosófico, histórico, sociológico, político? Tem nada! É um falastrão que engana os rastaqueras, né? Continua.
Quantos crimes contra lá você investigou? Nenhum! Você nem se interessou! Né? Esse seu Ravan vem aqui dizer, vou ajudar. Vai ajudar não vou dizer, C e algumas letras. Você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca. Você é um palhaço. Opa, essa eu gostei. Aí tamo junto. Pô, parabéns. Zé Carioca, essa eu adorei. Excelente. Parece o Zé Carioca mesmo. Não, mas não. Parece em termos. Porque o Zé Carioca era um cara esperto, né? Mas realmente esse é boa. Zé Carioca. Vamos chamar agora o Ravan, como o senhor o chama, né? De Zé Carioca, né? Você é um palhaço. Pô, chamou o Ravan de palhaço. Vamos chamar de Ravan. Não é o nome dele, mas tudo bem, é como está aqui. Isso que você é. Eles têm toda a razão. É por causa de empresário como você que o Brasil está nessa M, etc. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bando de invejosos, filhos da, etc. Eles não têm cultura. Aí então concordamos, são rastaqueras. E agora, a questão toda disso tudo é o seguinte. A que ponto baixo chegou o Brasil, né? Nós merecemos ter um cidadão como esse nomeando ministro. Ele nomeou o Ricardo Vélez, ministro da Educação. Nomeou o Weintraub, ministro da Educação. Nomeou Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Itamaraty. Teria, segundo ele, nomeado a Regina Duarte, etc, etc, etc. É possível. Esse homem foi homenageado na Embaixada Brasileira em Washington. Foi uma vergonha com a extrema-direita norte-americana. Ele pega tudo que a extrema-direita americana faz, recicla e apresenta como se fosse um prato novo, recém-preparado. É comida requentada. É comida requentada. É um homem que não conhece nada de filosofia, de política, de sociologia. Inclusive, na sua fala, ele faz uma construção nesses 6 minutos de aula, né? Que ele, na verdade, ele está querendo dizer que era não cita, mas é o que ele espalhou, e como ninguém lê, os rastaqueras que o seguem, né? Diz que o Lenin teria dito isso. Ele não falou, você tem de fazer o que você queria fazer, mas imputa aos outros. O Lenin nunca falou isso. Nunca falou. Mas é o rastaqueras. Pessoas acreditam num falastrão. E o falastrão, então, acusa, portanto, o presidente, e isso é muito importante, de corrupção. E acusa empresários. Aí no Estadão, estou soltando agora como fonte o Estadão, diz o seguinte, segundo o jornal Estado de São Paulo, que eu estou lembrando agora aqui, diz a manchete em cima o seguinte, Hang pede que empresários deem dinheiro ao Olavo de Carvalho para continuar lutando pelo Brasil. Lutando pelo Brasil está entre aspas. O empresário Luciano Hang, dono da rede Ravan, decidiu apelar a um grupo de empresários para financiar o guru dos bolsonaristas, Olavo de Carvalho. Por meio de um grupo do WhatsApp, Hang disse aos amigos que o Olavo está sem dinheiro. Coitado, quem quer dinheiro? Ele está sem dinheiro. E que precisa de apoio financeiro para continuar lutando pelo Brasil. Lutando pelo Brasil. Temos que ajudá-lo financeiramente, está chateado, precisa de mais ajuda para continuar lutando. Zé Carioca, desculpe, não é Zé Carioca, Zé Carioca como ele chama, Luciano Hang. Ele parece que não tem alta conta não, viu? Não tem, viu? Palhaço não, palhaço é como ele o chama, desculpe. Ele não tem alta conta não, olha o que ele diz. Aí o pessoal do grupo respondeu, pede para ele vir ao Brasil então, de longe é fácil. Um outro falou, deve estar ficando louco. Correto, esse que falou, muito bem. Ele vive de criar polêmica, em cada uma criada ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo como uma fé. Opa, parabéns, esse aqui é Zé Carioca, desculpe, Hang, Zé Carioca como ele te chama, né, o teu amigo. Ele vive de criar polêmica, em cada uma criada ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo como uma fé. Perfeito, 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 perfeito. Aí depois ele resolveu gravar um vídeo voltando atrás, dizendo que apesar de tudo ele continua apoiando o Bolsonaro. Mas aí vamos pegar essa questão e dar um fecho. Vamos lá, vamos lá. Agora, a questão que fica para todos nós, né, ele falou outros palavrões aqui que não vamos falar, isso é a linguagem de marginal, típica por isso que eles se dão bem, né, esse pessoal, porque eles são marginais, até na linguagem, eles são a margem da lei, né, esse aqui tem de cumprir as decisões judiciais, pagar as indenizações, né, que a justiça o condenou.
Ele falou em pedofilia em relação a Caetano Veloso e tem de pagar uma indenização milionária e não tirou a postagem até hoje. Essa acusação que agora ele fez ao Moro, dizendo que o Moro era toda a questão do Aécio, etc. tal, um absurdo, isso nunca existiu. Esse homem é que criou esse ódio, ele é um dos principais, não é o único, um dos principais responsáveis por esse momento de ódio que o Brasil vive. Ele ficou fazendo isso durante anos construindo este ódio, semeando um terreno de ódio. E está colhendo agora. E nós é que estamos colhendo, porque esse homem está lá nos Estados Unidos, o Jim Jones da Virgínia, né? E nós é que temos de encontrar uma solução no campo da Constituição, no campo da democracia, para resolver esse impasse construído por esse cidadão, pelo pseudo-filósofo, né? O Platão de Botequim, né? E tudo que ele falou aqui, as acusações que ele faz, ele chamou o presidente covarde, isso é entre ele e o presidente, isso não me interessa. Eu quero saber da corrupção. É isso que eu quero saber. Eu quero saber o que esse cidadão sabe de corrupção no governo. Ele deve saber muito, porque ele acusa o presidente de prevaricação, né, que ele está prevaricando e que ele pode derrubar esse governo, pelo que ele sabe. Sendo assim, ele deve ter informações explosivas e deve ter muita coisa de corrupção que as autoridades no Brasil, ninguém sabe, nem eu, você ou as autoridades. Então, vamos aguardar agora os próximos passos disso tudo, né? E é triste ter de falar isso, perder tempo de tocar essa questão, mas por que nós estamos falando isso? Porque esse homem exerce poder de fato, nomeou ministros, né? Esse homem foi condecorado, era considerado referência para o Bananinha. Ainda bem que o Bananinha não foi, mas o embaixador que está lá, no lugar do Bananinha, é ligado a esse homem. Esse homem é que indicou o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Tentou o Bananinha, não deu certo. Pôs o cidadão lá. Esse homem nomeou dezenas de pessoas no governo hoje. Essa situação caótica, que esse governo é o caos, é a bagunça, é a anarquia no sentido vulgar da expressão, é produto também desse homem. Então agora eu pergunto como os seguidores do Falastrão, que não conhece história, sociologia, política, antropologia, filosofia, conhece coisa alguma, é um tremendo enganador. Esse homem entre e pesquisem quem ele era aqui em São Paulo, como ele vivia, né? Tá farto, todo mundo conhece, as pessoas mais velhas. Aí vão ver quem é esse farsante. É um farsante, não sabe nada na área de ciências humanas, não sabe nem nada. É um enganador. E que os rastaqueras, inclusive o Zé Carioca, é Luciano Hang, né? Zé Carioca é como ele o chama, caem, né? Porque não sabe nada. Não sabe coisa alguma. Agora, eu vou fazer usar aquilo que os seguidores do Falastrão sempre diziam. Já que o pseudo-filósofo disse que vai derrubar o governo, aguardo, que ele vai derrubar o governo, tem corrupção, o presidente prevaricando, né, frente a todos os bandidos. Eu pergunto o seguinte, o Olavo tem razão? Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, e não se inscreveu, ou se inscreveu e gosta do conteúdo, indica um amigo, uma amiga. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize da página dos comentários, né? Coloque like no que vocês gostaram. Veja as 3 últimas entrevistas excelentes, né? A última do Delfim Neto, a penúltima do Rubens e Cupro e a antepenúltima do ministro Luiz Roberto Barroso. E essa semana teremos mais 2 excelentes entrevistas. Tenho certeza que vocês vão gostar. É coisa de nível, né? Diferente dessa turma do pseudo-filósofo, do Zé Carioca, desse Luciano Hang, né, acho que é o nome dele, e dos rastaqueras. Nada, a gente quer discutir o Brasil. E aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, estando aqui, enfrentando os problemas e vamos encontrar soluções para o nosso país, romper esse ódio produzido por esse cidadão, guru do marginal que está na presidência da República. E sempre lembro, né, que marginal, à margem da lei, criminoso porque comete sucessivos crimes contra a Constituição. Se você gostou, portanto, dessa live, tem o meu canal, tem meus cursos, www.cursodovila.com.br, o primeiro já está sendo oferecido, tá bom? E nós apresentaremos vários, inclusive, já no próximo mês. É isso, nos encontramos amanhã. Como eu sempre digo, diferente do Mandrião, nós estamos sempre trabalhando. Até!